Olá, queridos professores da Escola Bíblica Dominical, principalmente meus irmãos aqui da classe dos jovens. Hoje nós vamos, nesse vídeo, rapidamente comentar sobre a lição de número 2, que tem como título O Chamado ao Verdadeiro Discipulado, tá? Então, eu acredito que esse tema especificamente, essa lição 2, o que está escrito aqui no conteúdo da lição está bem claro, né? Eu acho que tem bastante exemplos, textos bíblicos, e acho que não teremos muitas dificuldades para apresentar esse conteúdo. Por isso eu não vou fazer um vídeo tão longo. Mas, além disso, os slides que eu estou utilizando aqui nesse vídeo, né, de apresentação, eu vou deixar aqui no link abaixo do vídeo, né, na descrição do vídeo, e também eu escrevi um texto refletindo sobre um dos pontos que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é graça barata, né? Utilizando Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo. Mais para frente eu vou tocar nesse tema. E eu escrevi um texto especificamente sobre isso que pode te ajudar. Então, também vou deixar o link aqui embaixo. E se você está no nosso grupo do WhatsApp dos professores de jovens, a gente vai enviar também esse material lá para você. Ok? Querido professor e professora, eu começaria essa aula, primeira coisa, recapitulando a aula anterior. Inclusive, eu acho que é muito importante, se você está ministrando essa segunda aula e você não leu, né, a lição anterior, é muito importante que você leia, porque ali a gente colocou a base, né, do que é a proposta da nossa lição. Na verdade, o título, Eliminando os Preconceitos sobre o Livro de Apocalipse. Quando a gente pensa a palavra Apocalipse, a gente já tem alguns preconceitos formados, né? De conceitos mesmo, ideias do que vai se tratar a lição, a revista, e a gente está fugindo um pouquinho da lógica que normalmente se fala do livro de Apocalipse. A gente está estudando o livro de Apocalipse como um projeto de discipulado. Então, essa é a proposta, né? Então, eu perguntaria para os alunos quais foram os preconceitos que a gente tratou na aula anterior, o que foi abordado, para recapitular alguns pontos, e aí eu caminharia aqui para a lição de número 2, tá? Então, o chamado ao verdadeiro discipulado. Vamos seguir aqui a nossa apresentação. A nossa leitura bíblica está em Apocalipse 1, 9 a 11, né? E o nosso texto-chave está em Apocalipse 3,19. Deixa eu ler rapidinho o texto-chave, que diz assim: Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja diligente e arrependa-se. Né? As palavras de Jesus para uma das igrejas. Nós temos 7 mensagens às 7 igrejas que a gente vai estudar no decorrer da revista. Quero até aproveitar e pontuar. As nossas 3 primeiras lições, elas são um pouquinho mais teóricas, a gente diria assim, mais contextual, para a gente entender um pouquinho o livro de Apocalipse, né? Na proposta que a gente está trabalhando. E da lição 4 em diante, quando a gente começa a falar das igrejas, a gente tem lições mais práticas e objetivas para os alunos. Então eu sei que os professores vão ter que, às vezes, né, exigir algum esforço para algumas aplicações para trazer para os alunos nas 3 primeiras lições, só que a teoria também ela é importante, querendo ou não, né? Então, para o começo dos nossos estudos, se faz importante para depois, quando a gente for tratar as questões práticas, a gente já teve a base teórica, né? Então, acho que vai ser importante isso. Então, a gente teve aqui no texto-chave uma das palavras de Jesus para uma das igrejas, e aqui em Apocalipse 1, do 9 ao 11, né? Tá um trecho só aqui. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O que a gente tem com esses textos? Porque eles são importantes e porque eles foram escolhidos, né? Os 2 textos que eu li aqui para vocês tratam e mostram o tema do discipulado já no livro de Apocalipse, né? Porque quem é João? Quem é esse homem? Ele quer se apresentar a nós, não utilizando seu título de apóstolo, seu título de evangelista, ele está utilizando as nomenclaturas. Eu sou irmão de vocês. Eu sou companheiro. E sou companheiro aonde? No sofrimento, no reino, na perseverança, né? Então, nós estamos falando aqui, João está falando para a família, a comunidade de seguidores de Jesus. Aqueles, assim como ele, deixaram, renunciaram a algo para seguir Jesus. E ele está falando aos demais irmãos, às demais igrejas,
dessa maneira. E aqui, no texto de Apocalipse 3:9, Jesus está dizendo aos seus filhos, aos seus seguidores, à sua igreja, né, que ele repreende e disciplina aqueles que ele ama. Então, a vida cristã, a nossa fé está incluída, né? Inclui na nossa fé, na nossa jornada cristã, ouvir a voz de Jesus, ser corrigido por Jesus para caminhar com ele. Então, aqui também, a repreensão de Jesus é um lembrete do que é o discipulado. O discipulado é um caminhar com Jesus, do qual nós estamos atentos, dispostos a ouvir a sua voz, obedecê-la, para honrar o nome do Senhor. Então, esses textos foram escolhidos por trazer a ideia do discipulado. Tá? Ok, falei aqui rapidamente sobre os textos. Perdoe minha voz, estou doente, né? Mas espero que dê para entender, estou divagando um pouquinho por isso. Mas, compreendendo aqui os textos que a gente escolheu, vamos seguir na apresentação para a gente tratar dos pontos. Eu sempre estou colocando aqui para vocês, seguindo a estrutura da revista, para quem quiser aproveitar os slides, né? Mas vocês, quando forem preparar a aula, desenvolvam da maneira que acharem melhor com os alunos, para que eles possam compreender. Tivemos aqui, então, a ideia, né, do porquê dos textos escolhidos, mas vamos contextualizar e entender aqui também, de algum modo, por que nós temos que entender o livro de Apocalipse primeiramente como um projeto de discipulado, tá? E um manual do discipulado. Quando a gente pensa no livro de Apocalipse, ao primeiro momento, todo mundo pensa como um manual de fim dos tempos, um manual de escatologia. E a gente já tratou na primeira aula que não é a primeira coisa que a gente deve pensar o Apocalipse não é assim. Por quê? Eu expliquei para vocês que na teologia existe uma disciplina teológica chamada teologia sistemática. E é a teologia sistemática que se preocupa com a pergunta: o que a Bíblia toda diz sobre os fins dos tempos, ou sobre Jesus, ou sobre o Espírito Santo? E buscar essa resposta estudando toda a Bíblia é uma matéria da teologia sistemática. Então, escatologia é uma disciplina da teologia sistemática, é um campo de pesquisa e é um tema muito interessante. Porque vem das escrituras, né? Então, com certeza, é fundamental para nós. Mas nós estamos trabalhando principalmente no campo que a gente chama de teologia bíblica. O que é isso? É simplesmente pegar o texto bíblico e perguntar o que esse texto está dizendo. O livro de Apocalipse, ele não fala somente sobre o fim dos tempos. O livro de Apocalipse fala sobre Jesus, fala sobre igreja, fala sobre a Trindade, fala sobre como enfrentar as dificuldades, fala sobre diversos temas. Então a gente não pode reduzir o livro de Apocalipse como se ele só falasse de escatologia. O que do início ao fim ele está tratando? O que não dá para tirar, o tema que não dá para tirar do livro de Apocalipse, que ele trata desde o início até o fim: discipulado. Então, por isso que o Apocalipse, quando a gente pensar ele, primeiramente, e a base, e muitas pessoas têm tirado ele desse lugar, em primeiro lugar, ele é um manual discipulado. Ah, Vitor, então ele não fala dos fim dos tempos? É lógico que ele fala. Ele fala de Jesus, ele fala da igreja, ele fala de diversos temas. Mas a gente esquece que a base dele, o contexto que ele está, é do discipulado cristão. E para mostrar isso para você, né, coloquei aqui o problema e a solução. Qual que é o problema? Que muitos cristãos, eles não conseguem enxergar o Apocalipse como um livro de discipulado, que é o que eu estava falando. E por que acontece essa limitação, né? Porque o livro é frequentemente descontextualizado do restante do Novo Testamento. Então aqui está um ponto que eu acho muito importante. A maioria das pessoas trata o livro de Apocalipse assim: os evangelhos apresentam Jesus. A gente costuma dizer assim: o que é um evangelho? Um evangelho é anúncio de Jesus e é ensino de Jesus para a gente. Então, ao ler as histórias, os evangelistas não só estão narrando as histórias de Jesus, seja Mateus, Marcos, Lucas, João, eles não estão só narrando, eles estão, ao narrar aquelas histórias, ensinando as igrejas e ensinando todos nós, né? Essa é a grande graça e ação do Espírito Santo. E quando a gente lê os evangelhos, a gente lê e tira lições para nós. Quando a gente, depois dos evangelhos, nós temos a sequência de cartas paulinas, vem Romanos e as outras cartas de Paulo, e a gente sabe que são cartas para igrejas.
Aí a gente tem toda a sequência, né? Depois dos Evangelhos, livro de Atos, toda a sequência das cartas de Paulo, depois as cartas de Tiago, Pedro e todo o restante do Novo Testamento, a gente facilmente consegue perceber que existem lições práticas de como nós, como cristãos, devemos melhorar o nosso seguimento a Jesus. Discipulado é isso. É seguimento a Jesus Cristo, tá? Em todo o nosso Novo Testamento, a gente consegue ver isso. Mas o livro de Apocalipse, a gente tira dessa categoria. A gente fala, o Novo Testamento tá falando aqui, a gente tira um monte de lição para como a gente seguir Jesus. Mas o livro de Apocalipse só tá falando do futuro. Mais o livro de Apocalipse é uma outra coisa. O livro de Apocalipse está ensinando sobre como as coisas do fim vão tratar. Eu não estou dizendo que ele não trata dessas coisas. O que eu estou dizendo é que a gente tem que entendê-lo no mesmo contexto do Novo Testamento. A gente não pode descontextualizá-lo. Todos os livros do Novo Testamento tratam do nosso segmento com Jesus. Quando você vai lendo os evangelhos, quando você vai lendo as cartas, a mesma coisa está acontecendo com o livro de Apocalipse. É um discípulo, João, escrevendo para outros discípulos, como Paulo escreveu aos romanos, aos gálatas, né, aos coríntios, como João, nas suas cartas, suas epístolas joaninas, escreveu às igrejas. Todo o Novo Testamento, como os evangelhos foram escritos, são palavra de Deus para nós, nos auxiliando no discipulado. Ou seja, nos auxiliando a caminhar com Cristo Jesus, a seguir a Jesus, honrar Jesus com a nossa vida. O Apocalipse não está fora disso. Então a gente tem que inserir o Apocalipse no contexto original. Qual contexto? No contexto do Novo Testamento. No contexto que todo o Novo Testamento, tudo isso é palavra de Deus para nós e caminho para nós seguirmos a Jesus. Então, não podemos tirar o livro de Apocalipse desse contexto, tá? Vamos seguir aqui. Daí, depois de lembrar isso, a gente pode, então, retomar o contexto do Novo Testamento. Se o Apocalipse ele está no Novo Testamento, qual o contexto do Novo Testamento? Qual o contexto desses escritos do Novo Testamento? Ora, vamos entender as raízes do discipulado naquele período. Eu trago aí para vocês, né, algumas informações históricas bem interessantes. Os meninos de Israel, eles iam para a escola, né? Eles estudavam. Mas o estudo não é como o nosso estudo hoje, né? Você tem que ir lá para a escola, você aprende português, matemática, história, geografia, várias disciplinas, né? Os meninos de Israel, quando eles iam estudar, basicamente o ensino deles, né? O centro do ensino deles, não existia separação de religião e Estado. Tudo isso está inserido, está junto. O ensino deles era o aprendizado da lei do Senhor. Os meninos de Israel, então, eles iam para a escola para aprender a Torá, aprender o que a gente chama hoje, né, chamaria de Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa é a primeira fase de estudos, como se fosse o primário deles, né? Então, os meninos israelitas, com 6 e 10 anos, eles tinham que memorizar os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa era uma tarefa que eles tinham que realizar já nos primeiros anos. Então, lembre-se, né, que as pessoas, nesse período, a educação e a formação deles é toda baseada na comunicação pela fala, né? Pelo escutar e pelo falar. Muitos desses, até pessoas mais velhas, não escreviam, não sabiam escrever. Escrever era uma técnica específica. A educação se passava muito pela comunicação oral, né? E por gravar as coisas de forma oral. E memorizar, para aquela cultura e para aquela época, era muito fácil, muito prático. Para nós não é, justamente porque hoje nós temos as condições materiais de ter acesso a conteúdo, né? Então, pensa comigo, eles memorizavam os 5 primeiros livros da Bíblia, porque não tinha como eles andarem com todos os rolos da Bíblia por aí. E hoje a gente consegue andar com os 5 livros da Bíblia no celular, né? Então a facilidade de manuseio de livros hoje, né, da nossa sociedade, consultar materiais, isso possibilitou à sociedade não se preocupar tanto com a memorização, né, com gravar a informação,
e mais, né, com a consulta dessa informação, então se dedicando mais à técnica de escrita e outras técnicas, né, que a gente tem tecnológicas, por exemplo, no nosso mundo moderno. Então a gente está num outro contexto, estamos na Palestina do primeiro século. Nesse contexto, memorizar era algo muito importante. Então, antes, as crianças elas não tinham elas não discutiam a lei, elas não eram como as crianças que aparecem hoje pregando com 10 anos por aí. Primeira coisa, não queriam ouvir crianças de 10 anos, não tem o que falar para os outros. Primeira coisa, você precisa aprender decorando. Saiba tudo que está escrito. Se você não souber tudo que está escrito, você não vai nem conseguir depois. Quem vai garantir que o que você está falando é certo e errado? Primeira coisa, decore. 6, 10 anos, então esses alunos eles decoravam a Torá. Os alunos que se destacavam, ponto 2 aqui, que levavam jeito para a coisa, que gostavam daquilo, eles podiam seguir seus estudos pela orientação de um mestre ou de um rabino, né? Depende do termo que você vai usar. E eles eram chamados aí, né, depois dos 10 anos e continuavam seus estudos, de Talmidim. Talmidim, palavra que a gente utiliza aqui, né, para discípulos, no contexto da Palestina do primeiro século, né? Então, Talmidim igual discípulos, aqueles que seguem tão de perto o seu mestre que se tornam semelhantes a ele. Só que o que era a educação dos meninos em Israel com um mestre, com um rabi, com um rabino? Como era? Não era ir para a escola e ouvir ele falar. Era acompanhar esse mestre por onde quer que ele fosse. Então, eles comiam com o mestre. Eles tinham que aprender como o mestre fazia as coisas, né? Porque como que funcionava a educação? Não era só por palavras. É o estilo de vida. É o modo que o mestre olha o mundo. Então, eles acompanhavam. Não dava só para uma sala de aula ou um vídeo, por exemplo, como esse, né? A gente usa hoje. Não dá para passar o caminho discipulado assim. Eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam que isso é passado pela imitação. Só que não dá, você não vai saber como agir em determinada situação só de me ouvir falar. Você precisa caminhar comigo, andar comigo. Ou seja, a proximidade é o que vai gerar o real aprendizado. A proximidade vai gerar a intimidade, vai gerar o conhecimento verdadeiro. Então os meninos acompanhavam os mestres por anos, né? E estudavam com eles, não só por palavras, mas por ações, por gestos. Então eles dormiam, comiam, passeavam, eles andavam sempre junto do mestre, do rabino, porque eles queriam ser como o seu mestre é. E o mestre, né, ele escolhia e deixava o aluno que ele quisesse. Se o aluno não se dedica, ele não precisa ficar com aquele aluno, né? Se o aluno não tem interesse em ser como ele é, o rabino o mestre não vai ensiná-lo. Então, a educação era basicamente teológica, né? E a partir aqui que eles estavam seguindo o rabino, eles começavam a decorar todo o restante do Antigo Testamento e depois refletir e aprender junto com o mestre. Esse é as raízes do discipulado. Então, quando se fala de discipulado dos judeus do primeiro século, é esse o contexto. O que é o discipulado? É essa a realidade. Por que isso é importante a gente entender? Porque quando Jesus, o Verbo encarnado, vem aqui, a gente vê no Novo Testamento, você vai ler nos Evangelhos, constantemente Jesus sendo chamado de mestre. Mestre no sentido de rabi, mestre. Você percebe que os discípulos no início não sabem que ele é Jesus, que ele é o Filho de Deus, não sabem que ele vai ressuscitar, eles não estão bem entendendo o que é essas coisas, né? Os fariseus, até oponentes de Jesus, reconhecem ele como um mestre, mas eles recusam totalmente Jesus querendo afirmar ser filho de Deus, ser escolhido por Deus, nada disso. Na caminhada que os evangelhos registram, eles aceitam, né? Mas você percebe claramente que as pessoas identificam Jesus como um mestre. Por quê? Porque ele ensina e porque ele tem o quê? Ele tem discípulos. Veja, por exemplo, Mateus 4, 19 e 20. Siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Pedro e André deixaram tudo no mesmo instante. Quando você lê isso
e você não sabe disso que eu trouxe aqui, desse contexto, você pode achar meio estranho, né? Como assim me segue e deixa. Jesus está fazendo uma coisa que ninguém fez? Eles estão deixando tudo para seguir um homem que está criando algo que eles nunca viram? Não. Jesus está utilizando e é conhecido como um mestre. Isso os evangelhos não veem oposição a ele ser um mestre. Os grandes conflitos com os religiosos surgem quando Jesus mostra que é mais do que isso. Ele não é só um mestre. Mas os discípulos, inicialmente, quando são chamados a segui-lo, o seguem porque ele é um grande mestre. Eles veem ele como um mestre maior do que outros mestres, a ponto de deixarem as suas coisas para seguir Jesus. Então isso é muito interessante a gente considerar e entender, né? Que Pedro, André, eles recebem uma oportunidade de andar com um grande mestre. E essa oportunidade não era tão fácil de adquirir. E eles viam Jesus, ouviam sobre Jesus, por exemplo, e aceitaram esse chamado. Então Jesus, ele é um mestre que tem discípulos. Os evangelhos vão registrar que esses discípulos, eles vão andar com Jesus 3 anos. Como? Como na educação de Israel. Compartilhando refeições, caminhadas, orações, celebrações, para a transformação deles completas. Então o que Jesus queria dos seus discípulos? E desde quando eles escutaram essa palavra, siga-me, eles sabiam. Ora, eu vou deixar tudo para quê? Para mim ser como ele é. Então, o discipulado de Jesus sempre implicou ser e buscar ser como ele é. Sempre que Jesus disse, siga-me, eles teriam que estar, e estavam conscientes disso. Opa, eu vou acompanhá-lo, eu vou viver com ele, eu vou comer com ele, eu vou andar com ele, para mim tentar ser semelhante a ele. Isso é discipulado. Tá? Você conhece, por exemplo, aquela história do jovem rico? Jesus, eu cumpro a lei, eu faço isso, eu faço tudo. E Jesus diz, você quer ser perfeito? Dá os seus bens aos pobres, que a gente fala, poxa, isso aqui é difícil, mas Jesus diz, e siga-me. Aí o texto diz que o jovem vai triste porque ele tinha muitos bens. Mas a recusa dele é dupla. Para ele seguir Jesus, ele tinha que deixar os bens deles. É essa a proposta que Jesus fez. Você tem que ser como eu sou. Eu estou esbanjando riqueza aqui, eu estou ficando na minha terra, vem me seguir. Ele aceitaria seguir Jesus nas condições dele, com a riqueza dele. Mas discipulado não é isso. Jesus falou, siga-me, vem caminhar comigo. Ah, mas aí ele não quis. Ele recusou o discipulado. Por que ele recusou? Porque ele pensou, poxa, seguir a lei do jeito que eu estou seguindo, tá bom. Agora, viver com ele, para ser como ele é, e ele não tem riquezas, isso eu já não quero. Recusa discipulado. Discipulado é seguir a Jesus para observá-lo e buscar, a todo custo, imitá-lo. Então, isso na descrição aqui de Jesus, sendo apresentado como um mestre pelo Novo Testamento. E os discípulos estão tendo essa consciência. É claro que, à medida que os discípulos vão andando com Jesus, eles vão percebendo que Jesus é muito mais do que um mestre. Aí eles vão percebendo, ele é um profeta. Aí eles vão vendo que ele é muito mais do que um profeta. E depois eles vão ver e saber que ele é o próprio Deus encarnado, né? Mas no início da caminhada, eles identificam Jesus como mestre e esse é o contexto. Então, imitar a Cristo em mente ações. Essa é a proposta. Por isso que você lê em João, Evangelho de João, capítulo de 13, verso 15, eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Ou façais vós também. Agora, esses textos não são mais estranhos para nós, se a gente pegou esse contexto histórico, né? Porque
O evangelho deixa claro que o que Jesus está fazendo, Jesus vai e lava os pés dos discípulos e diz, vocês têm que fazer isso uns aos outros. Por quê? Porque o exemplo que eu estou dando é para vocês fazerem. Ou seja, vocês estão me seguindo para fazer o que eu estou fazendo. Jesus não disse para os seus discípulos isso? Disse. Então, o coração do discipulado cristão, e é isso que Jesus traz, ele usa a educação de Israel, né, para nos ensinar o que ele está propondo e o meio que ele está propondo. Jesus quer que cada ser humano que o deseje entre no caminho do discipulado. E o discipulado não é só conhecimento teórico, não é apenas uma lição de EBD, não. É uma transformação prática através da imitação de Cristo. Ser cristão é seguir a esse Cristo. A gente pode ver aqui, isso é tão verdade, né? Que no livro de Atos, você vai ver aí na lição, que lá em Antioquia, por exemplo, Barnabé e Paulo ensinaram durante um ano inteiro uma considerável multidão. Essas informações são importantes porque a gente acha que a educação, o discipulado, ele não existia no Novo Testamento. E ele, é claro, quando segue o livro de Atos dos Apóstolos, Jesus ressuscitou, o tema do discipulado e a proposta do discipulado não acabou. Eles continuaram. Atos 2, verso 42, diz assim, né? Que eles, os seguidores de Cristo, permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, ou seja, agora eles caminhavam com os apóstolos, buscando aprender com eles. Aprender o quê? O que Jesus ensinou a eles, eles passando a esses. Paulo e Barnabé, eles ficam em Antioquia para ensinar. Não pense em se ensinar somente de forma teórica. Não, gente, a gente tem que agir assim nessa situação. É resolvendo o conflito. É buscando eles seguirem a Jesus e, com a vida deles, sendo espelho para que outros sigam a Jesus também, né? E é em Antioquia, né, que a gente tem um texto interessante. Deixa eu pegar aqui a passagem com você, que não apareceu aqui. Atos 11, 25, né? E 26. Diz assim: Então, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Ora, o ensino discipulado é fundamental para o cristianismo. Por isso que Saulo e Barnabé vão para Antioquia e estão preocupados em ensinar. O que eles vão fazer? Pular, sapatear? Não, eles vão ensinar. Ensinar no contexto do discipulado, não só fala. Eles estão preocupados com toda a vida, né? Aí continua o texto, verso 26. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Atos 11, 25 e 26. O que significa cristão? Você pode pesquisar a etimologia da palavra, mas não importa a etimologia da palavra. O que importa é o contexto que ela nasce. A palavra cristão vem, óbvio, de Cristo. Alguns vão traduzir por pequenos cristos, mas esse significado é muito mais profundo. É esse contexto que a gente está falando aqui. Os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. O que é discipulado? O que é ser discípulo? É fazer parte do movimento de Jesus, do caminho de Jesus, e caminhar nesse segmento, na busca constante de se parecer com esse Jesus. Então, eu sou discípulo e os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Então, se você é um cristão, você obrigatoriamente tem que ser discípulo. Então, você obrigatoriamente tem que estar numa caminhada de eu preciso ser semelhante a Jesus. Esse é o projeto do Novo Testamento, que o livro de Apocalipse também está inserido.
É por isso que na grande comissão, em Mateus 28, 19 e 20, o que Jesus pediu para os seus discípulos? Ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Ele não pediu convertidos. Ele não pediu religiosos. Ele pediu discípulos. E os cristãos do Novo Testamento, quando escutaram a palavra discípulos, eles entenderam pertencente a Cristo, mas no sentido de seguidor, de opa, eu vou caminhar e vou aprender com o mestre. Ou seja, cristão não é alguém que vai à igreja. Cristão não é alguém que levanta a mão um dia. Cristão é aquele que está caminhando, trilhando para ser semelhante ao seu Senhor Jesus Cristo. Não seremos, mas mesmo assim ele nos chamou para essa caminhada de buscar imitá-lo cada vez mais próximo. A tarefa da igreja é ser discípulo. É por isso que Paulo escreve às igrejas, é por isso que Paulo e Barnabé vão ensinar em Antioquia, e é por isso que João escreve às igrejas em Apocalipse. Porque todo o Novo Testamento é um convite a nos ajudar e nos ensinar a ser discípulos. Então, o livro de Apocalipse, ele é revelação. A palavra Apocalipse significa revelação, e é revelação para discípulos. Então, João está na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Porque João é discípulo, e ser discípulo implica várias coisas, inclusive passar por dificuldades, inclusive por ser testemunha de Jesus implicou para ele problemas, porque ele estava querendo honrar Jesus. Eu não vou negar isso, eu sou discípulo de Jesus. É mandado a Patmos. E ele escreve para consolar, escreve para inspirar, escreve para fortalecer os outros discípulos. Eu estou firme passando por isso. Vocês também devem estar, também devem continuar. Então, o discipulado não significa vida fácil, vida sem problema, não. Significa que, nesse mundo cheio de causa e dificuldade, temos que olhar para Jesus e segui-lo. E o livro de Apocalipse também nos coloca nessa ideia do reino participativo, né? A gente está no reino de Deus, participa do reino de Deus, não de forma plena ainda, né? Não estamos com ele na restauração de todas as coisas, o vendo face a face, mas o seu reino já está no meio de nós, seu espírito já sopra no meio de nós. Então, nós já podemos participar do seu reino e devemos viver para a glória do Senhor. Então, a gente deve perseverar em Jesus, porque ele está ativamente estabelecendo o seu reino, tanto no céu como na terra. E somos participantes disso, participantes desse reino, desse caminho de discipulado, tá? Então o Apocalipse está nesse cenário e nesse contexto. Por isso, a reflexão que a gente traz, baseado nessas informações do discipulado e do livro de Apocalipse, tá? É que mais até do que várias outras passagens das Escrituras, o livro de Apocalipse ele vai deixar muito claro que o discipulado, e olha a beleza desse livro, o livro de Apocalipse ele vai deixar muito claro que o discipulado verdadeiro, o discipulado cristão, não é graça barata. Discipulado não são 13 lições que a gente faz antes de ir para o batismo. Discipulado não é ir para a escola dominical, para a igreja. Discipulado não é pular, gritar e saltar quando está tocando uma música no culto que a gente gosta. A gente pode fazer essas coisas por religiosidade, a gente pode fazer essas coisas por emoção, a gente pode fazer essas coisas porque os outros estão fazendo, a gente pode fazer isso porque a gente quer aparecer. A gente pode fazer isso por vários motivos. Mas Jesus conhece os nossos corações. O que Jesus quer é que tenhamos e vivamos o discipulado de verdade. Temos um exemplo. O autor do livro de Apocalipse, João, preso na ilha de Patmos. Por quê? Porque ele é discípulo. Porque ele escolheu, com toda a sua vida e com todas as suas forças, ser semelhante a Jesus. E assim como Jesus foi crucificado, agora João está sofrendo, preso, distante. Porque
Só sofre muito pelo evangelho quem muito se compromete com ele, quem muito se entrega e quer ser semelhante ao mestre. Ser muito, muito, muito semelhante com Jesus e parecer com ele não só abre portas para esse mundo, mas traz muitos prejuízos, sentindo na nossa carne, na nossa mente. Jesus agonizou de dor perto da sua crucificação. Pedro, Paulo, perseguidos, quanto Paulo apanhou, porque ele era muito discípulo. Nós precisamos entender que o livro de Apocalipse, a proposta dele, é trazer uma mensagem de esperança e de fortalecimento, porque nesse mundo a maldade, a causa, a terror, a injustiça, a dificuldade, a problemas. Mas mesmo assim, nós não podemos deixar de permanecer fiel até o fim, como discípulos. Nós não podemos deixar de acreditar que nosso chamado não é ir à igreja, nosso chamado é melhorar, é crescer, é ser mais humilde, é ser mais verdadeiro, ser mais honesto, ser mais fiel, ser mais galardoador, mais generoso. Essa é a nossa vocação, ser semelhante a Jesus. Portanto, tem um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer que ele critica o que ele chamou de graça barata. Graça barata, ele diz que é pregação do perdão sem arrependimento. É Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Eu preciso mudar? Não, não, você pode ser como você é e fazer o que você quiser. Deus te ama. Ora, mas a gente acabou de ler no livro de Apocalipse e o livro de Apocalipse não nos deixa fora do discipulado. O livro de Apocalipse não aceita que a gente viva um cristianismo longe do discipulado. O livro de Apocalipse diz: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja diligente e se arrependa. Ora, eu te corrijo, eu te cobro. Eu digo que você tem que melhorar, porque eu sou como você está num caminho como de um discipulado, de um mestre que diz para o aluno: está errado, precisa fazer, tem mais lição, tem mais o que aprender, tem que vir mais perto de mim, tem que acordar a hora que eu acordo, tem que dormir comigo, tem que caminhar comigo, porque tem muito o que aprender. Então ele corrige: filho, você está errado e eu estou te dando uma oportunidade. Mude, melhore, cresça. Eu não gosto quando você faz isso. Eu não me alegro quando você vive no pecado. Eu não me alegro com as suas decisões erradas. Eu não me alegro com os seus pensamentos maus. Está errado. Eu te amo. E eu ainda estou te dando uma chance. E ainda é tempo de oportunidade. Fuja disso. Peça ajuda. Ele quer nos transformar. A graça barata é falar de graça como se seguir a Jesus não fosse nada. Como se a gente pudesse seguir a Jesus como aquele jovem rico. Tenho riqueza, vou ali, faço umas coisas boas, tá, então me segue. Ah, não, aí não. Não, pro cristianismo só tem uma opção, é seguir Jesus. Ser cristão é seguir Jesus. A graça barata é batismo sem disciplina. É como se, para ser cristão tem que tomar um banho. Não, não adianta tomar um banho. Você não está comprometido com essa fé. Você não está comprometido para viver a vida do novo nascimento. Por que eu quero nascer de novo? Porque eu quero deixar para trás as minhas convicções, as minhas ideias. Eu quero deixar para trás o meu orgulho. Eu quero deixar para trás os meus sonhos. Eu quero os sonhos de Deus. Eu vou seguir a Jesus para sonhar os sonhos dele para mim. Eu vou caminhar com Jesus para viver para a glória dele. Graça barata é graça sem discipulado. Graça sem cruz. Jesus pagou um alto preço por nós. Ele quer, ele deseja que a gente se lance. Isso é a graça, é o convite. Vem me seguir. A gente não teria condições disso. Ele nos libertou para quê? Para que verdadeiramente a gente seja livre. Siga a Ele. Siga a caminhada do discipulado. E é na caminhada, é caminhando, que a gente vai ser transformado. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é dono da razão. Não, é Ele que é. E seguindo a Ele a gente vai sendo aperfeiçoado. Então, a nossa cultura, nossos jovens, precisam entender que nós, o cristianismo, não nos coloca como cada um de nós dono do nosso próprio nariz, da nossa própria vida. Não.
nós somos chamados. E o livro de Apocalipse deixa isso muito claro. Quando ele, por exemplo, diz: ser fiel até a morte, te darei a coroa da justiça. Todo o livro de Apocalipse é uma mensagem de esperança para que as igrejas, para os discípulos, entendam que a vida não é só aqui e agora, que o Senhor está agindo para restaurar todas as coisas, no final colocará tudo no lugar. Mas o hoje, o já, merece a nossa perseverança, nossa fidelidade, nossa atenção para continuar a caminhada. Então, o discipulado é um tema fulcral, fundamental do livro de Apocalipse. Portanto, seu chamado hoje é ser mais do que um frequentador da igreja, mas é ter um relacionamento transformador e viver um crescimento contínuo. Isso é a graça preciosa. O discipulado, ele continua. Depois que Jesus morreu na cruz, o discipulado não acabou. Ele, ressuscitado, disse para os seus discípulos: vão e façam discípulos. E nós que vamos até Cristo hoje, se nós estivermos olhando para o alvo e buscando segui-lo e honrá-lo, estaremos fazendo parte do projeto de discipulado que Jesus nos delegou. Projeto que João, com o seu livro, participa. Amém? Então, esse comentário que eu queria fazer aqui sobre a lição de número 2. Espero que esse conteúdo te ajude na sua reflexão e preparação de aula. Tenham todos uma ótima aula no próximo domingo. Deus abençoe.